Começando então a live de correção de atividades e tirada de dúvidas, né? Sobre o movimento uniformemente variado. Também entrou na semana passada um material sobre queda livre, que na verdade, se ele, como é que eu vou dizer, ele vai complementar ali o movimento uniformemente variado, assim como o que está entrando hoje, a partir das 11h30, porque eu vou gravar, como está gravando a live, eu vou tentar botar já a live junto, sobre a equação de Torricelli, ou a fórmula de Torricelli, que faz parte também desse mesmo contexto, tá bom? Segundo, né, eu tive informações, muita gente está tendo dificuldade em física, isso é normal, ainda mais que nós estamos, assim, à distância, né? Outros me relataram que o problema básico é a interpretação, e eu estou verificando sempre que a interpretação é um grande problema na física, não só o cálculo, né, mas sim a interpretação dos problemas e identificação dos itens, né, ou das incógnitas, como se fala na matemática. Eu peço que vocês trabalhem um pouquinho isso, né, a interpretação de vocês dentro dos problemas, porque iniciando com uma interpretação boa, vocês terão, então, essa resolução do problema, elucidação do que se pede, o princípio de todo o cálculo. Se eu identificar dados que estão ali presentes naquele problema de forma errada, eu acabo realizando um cálculo também errado, porque precisa dessa interpretação inicial. Se tem dificuldades, trabalhem esta interpretação, leiam, releiam, vejam qual é a questão inicial, para depois buscar melhor fórmula para aplicação. Ah, professor, eu não utilizo fórmula, eu vou na lógica. Bom, desde que você me explique a lógica do resultado seu, tranquilo, não há problema, não é necessário utilizar a fórmula, mas a fórmula é um guia para que vocês realizem o cálculo. E até, na minha opinião, é um pouco mais fácil do que simplesmente fazer uma lógica ali meio tua mesmo, porque às vezes não dá a compreensão global do assunto. Claro que em cálculos mais simples, a lógica já serve, mas em cálculos mais complexos é importante analisar cada etapa ali do problema e os questionamentos que vêm com cada etapa. Eu vou passar para o quadrinho aqui do lado, vou mudar aqui a direção da câmera, para a gente poder fazer essas correções, tá? E tirar as dúvidas, se vocês perguntem aí, as dúvidas que vocês terão. Estou aqui com as minhas... Vamos lá. Beleza. Vou pegar o caneta. Então, gente, começando pelos primeiros exercícios que vocês tiveram lá, a imagem tá beleza ali do quadrinho, estão conseguindo ver tranquilamente, tem muito reflexo. Sim. Acender a lâmpada, acho que um pouquinho melhor. Enfim, nos primeiros exercícios era uma fórmula bem simplesinha. O que vocês tinham que fazer? Interpretar realmente. A base da física é a interpretação do problema. Então, as primeiras fórmulas que vocês viram, na verdade, a primeira, a m, aceleração média, igual a variação da velocidade sobre o tempo gasto. Esta era uma fórmula inicial da aceleração do movimento uniformemente variado. Para que ele seja uniformemente variado, essa aceleração tem que ser constante. Claro que aqui nós temos uma aceleração média, porque ele variou a velocidade em um determinado tempo. Depois nós vimos ainda as funções horárias. Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, é uma fórmula a mais. Depois veio esta formulazinha.
S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1/2 vezes A vezes T ao quadrado. Essa era a função horária das posições no movimento uniformemente variado. Vocês viram que na queda livre não havia nenhuma fórmula. Por quê? Porque nós usamos tanto esta fórmula aqui, porque vai ter uma posição inicial, uma posição final, né? Porque, por exemplo, a inicial, 0. A final é o total de altura que o objeto cai. Velocidade inicial, se ele é abandonado, significa que ele está no repouso, então velocidade 0. Tempo a gente já tinha verificado. A aceleração é a aceleração da gravidade, só muda ao invés de aceleração aqui, muda para G, tá? Que é a gravidade, que na verdade é uma aceleração vertical, de cima para baixo, certo? Professor, tu pode virar a câmera um pouquinho mais para o lado? É que é? Virar a câmera um pouquinho mais para o lado. Sim? Isso. Tá. Obrigado. Então, na última equação, no último material que vocês vão ter, que é hoje, tá? Que é sobre a equação de Torricelli, nós temos uma outra fórmula que dá para utilizar para queda livre ou para movimento horizontal, certo? E que está também relacionado ao movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele contém a aceleração. Todo movimento que contém aceleração é movimento uniformemente variado, tá? E principalmente se essa aceleração é constante, deve ser constante. Então, temos essas 4 formulazinhas aqui para a conclusão do movimento uniformemente variado. Claro que tem inúmeras maneiras de interpretar um problema de física, certo? E eu vou tentar resolver aí para vocês as atividades que vocês tiveram ao longo ali daquelas 3 semanas, se não me engano, seguidas que teve atividade, né? Para que vocês consigam revisar todo o conteúdo. Vou pegar o apagador. Espero ser o mais breve possível, né, gente? Vou apagar aqui essas fórmulas e a gente vai interpretar os problemas das atividades que vocês tiverem. Ó, estou com as folhinhas aqui impressas, né? Para que a gente possa interpretar. Tem alguns cálculos ali que eram bem simplificados, outros eram um pouquinho mais complexos, tá? Então vamos para os primeiros ali, ó. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Calcule a aceleração da partícula. Bom, eu posso utilizar aqui um questionamento de que 5 segundos eu vou utilizar como variação de velocidade média, tá? Então, eu posso usar ainda essa fórmula, porque eu tenho distância e tempo. Eu posso fazer um cálculo médio da velocidade e eu vou ter ali uma aceleração média. Então, o que eu vou interpretar? Primeiro, eu tenho um ΔT, que ele fala que é 5 segundos, ele percorreu 100 metros. Eu só vou substituir nessa fórmula primeiro. Por que eu vou primeiro nessa fórmula? Porque daí eu vou saber a variação de velocidade. Ó. 100 dividido por 5. Ó. 100 metros na parte de cima, 5 na parte de baixo. E eu vou ter uma variação de velocidade de 20 metros por segundo. Bom, professor, essa é a variação média de velocidade. Então, eu vou aplicá-la na fórmula da aceleração média, que é o que pergunta. Variação da velocidade sobre o tempo gasto. Qual foi a variação da velocidade? 20. Dividido pelo tempo gasto é igual a 4 metros por segundo ao quadrado.
Certo, gente? Não era interpretação. Extrair os dados, isso que eu tinha. Bom, para eu calcular a aceleração, que era o que solicitava, eu preciso da variação de velocidade, que eu não tinha também, e preciso do tempo, que era 5 segundos. Para calcular a variação da velocidade, eu fiz a fórmula anterior do movimento uniforme lá, para descobrir uma variação média da velocidade. Se ele partiu do repouso, e em média, né, no final, ele teve uma velocidade de 20 metros por segundo, que calculando, né, distância dividido pelo tempo, obteve 20 metros por segundo. Eu sei que a variação da velocidade foi 20 metros por segundo. Por quê? Qual era a velocidade inicial? Né? Se ele partiu do repouso, é 0. Então, a velocidade inicial sendo 0, de 0 até 20, a variação foi 20. Então, eu tenho uma aceleração média. Tá bom? Perguntas aí? Vou continuar. Abra o microfone se tiver pergunta, gente. Principal problema é, às vezes, ficam calados e não perguntam. As suas dúvidas que pode ser do colega ou da colega também. Um segundo problema era o seguinte: qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso? De novo, ó, parte do repouso. A pergunta é qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Qual é a posição inicial? Eu posso supor também que é 0. Tá? Já tenho dois dados aí quando se fala parte do repouso é 0, velocidade, e 0 a posição inicial. Tá bom? E atinge a velocidade de 80 km por hora. Velocidade de 80 km por hora, num tempo ΔT, então, né, uma variação de tempo de 10 segundos. Aqui havia um probleminha em que eu não posso usar 80 km por hora, porque é uma unidade diferente, aqui, ó, hora e segundo. Eu não posso usar unidades mistas nesse caso, né? Um está no sistema internacional, o outro está no sistema de cada país, né? Por exemplo, nós, na velocidade, a gente utiliza quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, muitas vezes aparece milhas por hora. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, aqui eu vou ter que fazer a conversão ou aqui. Eu prefiro fazer a conversão na velocidade, que é um pouco mais tranquilo. Porque imagine se eu fizer a conversão aqui nos segundos para a hora. Vai ficar uma decimal aqui muito grande, né? E eu vou ter que fazer um cálculo mais complexo. Aqui, eu vou só fazer a divisão por 3,6. Agora eu vou fazer aqui manual, né, gente? Ó, 3,6. Tiro aqui, né? E boto um 0. Então, 80 por 36 dá 2. 72, sobra 8. 80 dá 2. 72, sobra 8,2, e assim vai sucessivamente. 22,22222, é uma dízima periódica, né? 22,22 metros por segundo. Esta é a velocidade final do móvel. Agora a pergunta, bom, eu tenho a velocidade convertida, metro por segundo, e aqui eu tenho segundo, tá tudo certinho agora nas unidades. Vocês viram que para um problema eu tenho que interpretar várias coisas? Primeiro eu tenho que saber qual é a pergunta, tirar os dados de uma palavra, repouso. Depois, fazer a conversão, porque nesse caso as unidades aqui não eram compatíveis. Ó. Agora sim, está tudo compatível. Bom, a pergunta, qual é a aceleração média? Digamos assim, a fórmula da aceleração média é essa aqui, ó, AM, que a gente já viu, ΔV sobre ΔT, tá? O AM é o que eu quero calcular, então ele vai continuar com o símbolo, AM, tá? Qual é a variação da velocidade? Bom, a variação da velocidade de 0 até 22,2, do 0 até o 22,2,
ou 22,22, é justamente isso aqui ainda. Esta é a variação. Quanto que variou daqui até aqui? Tá? Que é o ΔV. Então, eu sei que agora, por esse cálculo aqui, que o ΔV é igual à velocidade final, 22,22, menos a inicial, que eu vou ter 22,22 igual. Por quê? Justamente porque a velocidade inicial é o repouso, zero. E daí é onde que a variação da velocidade e a velocidade final que tu calculou ali, que tu converteu, são as mesmas. Se a velocidade inicial fosse diferente do zero, daí tu teria que fazer a velocidade final menos aquela velocidade que foi dada ali inicialmente, tá? E eu pego a fórmula, a m, que vai continuar m, a variação da velocidade, que agora a gente já sabe que é o 22,22, dividido pelo tempo, que é 10. Então, a aceleração média, divido 22,22 por 10, eu vou ter 2,22. Ah, professor, não vai usar aquele outro 2? Não vou usar, porque senão vai ficar muito, né, um número muito, com muitas casas decimais. Metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu tenho a aceleração e as unidades estão no sistema internacional, a unidade do sistema internacional de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Pode ser outra unidade? Pode. Se eu tiver quilômetro por hora e hora, a aceleração pode ser dada em quilômetro por hora ao quadrado. Mas eu tenho que ter as unidades equivalentes, tá bom? Por que é metro por segundo ao quadrado? Aqui tem o metro por segundo. E aqui eu tenho segundo. Metro dividido por segundo ao quadrado. Porque são duas vezes a divisão por segundo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Metro por segundo por segundo. Então, ao invés de ficar nessa unidade aqui louca, né? Esses dois aqui, coloca ao quadrado. Perguntas? Se não tiver, bote aí que não tem. Abre o microfone e diz assim, senhor, não tem. Não, nenhuma pergunta? Beleza, vamos lá. Vou apagar aqui então e vamos para o outro exercício. Vou tentar ser o mais breve possível, mas sempre, se tiverem dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas, certo? Num terceiro problema, lá do primeiro exercício, né? Cestinho, durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Olha aí, já estou dando a velocidade inicial. Então, ó, velocidade inicial, 100 km por hora. Estamos interpretando esse problema. Quando ele avista uma placa indicando um radar a 1 km de distância, será que tem alguma equivalência? Vamos botar aqui a distância, ΔS, 1 km. Será que eu vou usar esse 1 km? Vamos ver. Nesse momento, ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida no local, que é de 80 km por hora. Então, ele pisou no freio e a velocidade que ele manteve depois foi 80 km por hora. Velocidade final. E o intervalo de tempo que ele gastou, o ΔT, foi 5 segundos. A pergunta é, calcule a aceleração do caminhão. Bem semelhante àquela outra pergunta. Tá? Ó, tirei os dados do problema. Eu já identifiquei ele. Agora é só eu pegar e verificar as unidades primeiro. Bom, unidade de quilômetro por hora e quilômetro por hora. Equivalente. Beleza. Só que aqui eu tenho segundo, então não está equivalente com a hora daqui. Ó. Então eu tenho que fazer a conversão do quilômetro por hora para metro por segundo ou dos segundos para hora. Como eu disse, quilômetro por hora para metro por segundo é mais fácil. Então eu vou fazer aqui a conversão, certo? Mas antes, vou copiar aqui a formulazinha. Para calcular a aceleração média, eu preciso da variação da velocidade sobre o tempo gasto. Tá? Então, eu sei que a variação da velocidade, que é um outro item que está lá no textinho, é só vocês retomarem esse textinho, verificarem que está lá no texto.
Sabemos que a variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Eu tenho velocidade inicial e velocidade final. Então, eu vou fazer aqui, ó, qual é a variação de velocidade desse movimento? Velocidade final é 80, menos a inicial, que é 100. Variação da velocidade igual menos 20 quilômetros por hora. Velocidade negativa existe? Na verdade, houve uma redução em 20 quilômetros por hora na velocidade, certo? Então, ela se colocou negativa ali, que é o módulo da velocidade. Claro que se eu colocar em prática, não existe velocidade negativa. Ali é uma exposição do que reduziu em velocidade. Bom, ele tinha 100, menos 20, que ele reduziu, ele ficou com 80 na velocidade final. Tá? Essa é a expressão do menos 20 km por hora. Agora, sabendo aqui que essa é a variação da velocidade, eu tenho que primeiro converter agora a variação da velocidade para jogar lá, ó. Certo? Ó, quilômetro por hora para metro por segundo. Então, eu tenho 20 dividido por 3,6. É a conversão, lembrem? Que para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Para fazer o contrário, eu vou fazer multiplicação. Eu vou passar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6, que é um fator. Aqui, mesma coisa, 3,6, eu vou tirar a vírgula e vou botar um zero. Por que eu fiz isso? É como se eu estivesse multiplicando os dois números por 10, para facilitar o cálculo, trabalhar com o número inteiro. Ao invés de eu utilizar 3,6, eu vou usar 36. Ao invés de eu utilizar 20, eu vou usar 200. Então, 200 dividido por 36 dá 5, se não me engano. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3 é 15, mais 3, 18. Sobra 20. Bota uma vírgula e um zero. 5 de novo. 180. Sobra 20. Bota um zero e 5. Então, a variação da velocidade aqui é de aproximadamente 5,55 metros por segundo. Tá? Só fiz a conversão. Menos 20 km por hora é igual a menos 5,55 metros por segundo. Agora eu tenho variação da velocidade e eu tenho o tempo. Eu consigo aplicar na fórmula e descobrir a aceleração desse caminhão, né? Então, no lugar do 20 aqui, eu boto o fator de conversão, né? A conversão que eu fiz, que foi 5,55, dividido pelo tempo, 5. A aceleração, então, é igual, dividindo isso, 5,55 por 5 dá menos 1,11 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Então, a aceleração que o caminhão, de frear, de freada, digamos assim, o caminhão freou e desacelerou, menos 1,11 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, ele diminuiu na velocidade 1,11 metros por segundo. Isso é o que significa a aceleração. Tá? Se a gente somar nos 5 segundos, 1,11 mais 1,11 mais 1,11 mais 1,11 mais 1,11, dá 5,55 de variação de velocidade. Tá? Então, é constante, a desaceleração constante nesse caso. Tá? Perguntas? Pode abrir o microfone. Dizer não, sim. Deixa um pouquinho aqui. Eu acertei algumas. Só que daí, na hora de fazer a fórmula, eu fiz a fórmula completamente errada. Como é que tu utilizou? Eu já apaguei aqui, mas eu fiz de um jeito completamente diferente, só que eu cheguei nesse mesmo resultado. Mas se tu fez de um jeito diferente, mesmo usando uma outra fórmula, não há problema, tá?
Como é que tu chegou ao resultado, por exemplo? Só dividiu e daí não utilizou fórmula alguma. Ou tu utilizou, por exemplo, a fórmula S igual a S0 mais V vezes T. Pode ter sido essa também. Eu usei essa. Poderia ter sido essa aí. O que eu fiz aqui? Tentei usar a fórmula mais fácil. Certo? Tu usou essa aqui. S0 mais V0. Perdão, tu usou o V. V igual V0 mais A vezes T. Essa que tu usou. Poderia ter sido essa? Pode, ó. Velocidade inicial tu tem, velocidade final tu tem, a aceleração é que tu vai calcular e o tempo tu já tinha. No final, tu teve a divisão, menos 5,55 dividido por 5. E daí obteve o resultado da aceleração. Está correto também, não estava errado. Por isso que é bom que vocês daí, quando deu uma coisinha diferente, fiz de uma maneira diferente e deu certo. Poderia ser dessa maneira aí, tá bom? Se quiser, posso resolver por essa maneira, mas aí eu acho que é mais fácil manter uma só para não confundir um pouquinho mais da resolução. Então, mantenho uma resolução. Professor, fiz de outra maneira, deu a mesma coisa. Beleza. Desde que tenha utilizado os cálculos corretos, a interpretação tua foi de uma outra maneira. Cada um analisa de uma forma. Ok? Vamos para um outro exercício. Calcule a aceleração média de um corpo, sabendo que a sua velocidade varia de 4 metros por segundo para 12 metros por segundo em 2 segundos. Nós temos vários dados. Tem gente que não faz essa identificação, pessoal. Mas isso é bom praticar a identificação dos dados para que num problema... Esse aqui é um problema fácil, esse número 4, né? Mas, para facilitar depois nos problemas mais difíceis, é bom que vocês pratiquem essa interpretação, a retirada de dados, a identificação dos dados. E, como eu aprendi assim, e eu acredito que muitos têm, cada um tem a sua técnica de aprendizagem, né, sua maneira de aprender, mas quanto mais vocês anotarem, ali na hora de resolver o exercício, melhor vai ser para interpretar e para conseguir um resultado positivo da aprendizagem. Então, eu sugiro que quem não faz assim, faça assim, identifique os dados e depois sim lance a fórmula. Então, calcular a aceleração, já sabe que a pergunta é da aceleração. E vamos, sabendo que a velocidade varia 4 metros por segundo para 12 metros por segundo. Ó. Então, a velocidade inicial é 4, porque ela parte do 4 e vai até os 12. E o tempo gasto é 2 segundos. Poderia usar aquela fórmula que a Maria utilizou? Claro que poderia, né? Ó, se eu utilizar a fórmula V igual V0 mais A vezes T, que é a função horária da velocidade, também dá para calcular, assim como o AM delta S, delta V sobre delta T. Aqui, como eu tenho os dados todos, eu posso aplicar naquela lá. Ou posso aplicar nessa aqui, ó. Variação da velocidade sobre o tempo. Qualquer uma das duas eu conseguiria fazer o cálculo. Tá? Vou continuar nessa aqui, porque aqui eu já apareço com uma praticamente prontinha. Tá? Vou continuar com essa aqui. Ó. Mas quem fizer por essa outra, não há problema. Tá bom? Então, a aceleração média, que é a pergunta, continua com o AM. Variação da velocidade. Qual foi a variação do 4 até o 12, né? Então, nós temos 8 metros por segundo de variação. Ó, variação da velocidade, 8 metros por segundo. Por quê? Do 4 até o 12, a variação da velocidade é 8, certo? Daqui até ali, ó. Então, nós temos esta variação de velocidade. Então, muitas vezes é só interpretação, não precisa fazer cálculo algum, né, gente? Sabe que saiu do 4 foi até o 12, quanto deu de diferença? Deu 8. Porque
eu pego a velocidade final, que é 12, menos o 4, eu vou ter a variação. Então, aqui, substituir no lugar da variação. Não precisa unidade, só estou colocando para vocês verificarem que vai sair a velocidade, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Ó. Botei o do tempo também, ó, tempo gasto. A aceleração média, 8 dividido por 2, 4 metro por segundo ao quadrado. Aquele esquema do segundo dividido por segundo de novo. Metro por segundo ao quadrado. Essa era a resposta do exercício. Certo? Esse aqui estava bem fácil, já estava tudo convertido, não precisava fazer nenhuma alteração de unidade, então ficaria mais fácil de resolver. Tá bom? Perguntas? Enquanto eu vou pegando os outros exercícios aqui. Nenhuma? Mas vocês estão sabendo tudo, né? Se tiverem perguntas depois, né, dúvidas que a gente possa resolver pelo WhatsApp, eu já deixo sempre disponibilizo nas postagens lá o WhatsApp, né, o WhatsApp para vocês, caso tenha alguma dúvida naquele momento, pode perguntar. Pode perguntar. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Qual atividade é essa? Isso aqui é a primeira atividade do movimento uniformemente variado. Tá bom, obrigada. Tá? Essa é a primeira atividade. Agora vamos para... Essas 4 foram a primeira, agora vamos para a segunda atividade, que era daí sim sobre a velocidade em função do tempo no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Se aparecer essa sigla MRUV, sabe que vai ter aceleração, tá bom? Então aqui trabalha com essa função V igual V0 mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então, no primeiro exercício, na verdade, o primeiro exercício que a gente colocou, tinha 3 perguntinhas, tá? Perguntava sobre a velocidade inicial, perguntava sobre a aceleração. Na B, qual é o instante que inverte o movimento? Um instante de inversão do movimento, e perguntava se o movimento é acelerado ou retardado. Acelerado ou retardado em 7 segundos, tá? Essas eram as 3 perguntinhas que tinha que responder. A pergunta geral diz o seguinte: um motociclista executa um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A função horária da velocidade dele é V igual 5 mais 3T. Ok? E dizia que era no sistema internacional, no SI. Então, as unidades: distância, metro, massa, quilograma, tempo, segundo, velocidade, metro por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Quando fala no SI, são todas as unidades derivadas das unidades básicas ali, tá? E que estão no sistema internacional. Então, o que perguntava? Qual é a velocidade inicial e a aceleração? Se eu colocar aqui, a gente consegue identificar exatamente quem é quem. Por quê? Ó, V, velocidade inicial é 5. Está aqui, ó, na função horária. Então, não precisa fazer cálculo nenhum. 5, como é SI, metros por segundo. A aceleração, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Letra A já está respondida. Era só identificar, gente. Barbadinha. Muitas vezes está aí o problema, interpretação, identificando os dados. Depois a pergunta é o seguinte: um instante, né, o T, em que o motociclista inverte o movimento. Se eu botar qualquer instante aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês vão ver que a velocidade vai aumentando no decorrer do tempo, ao invés de diminuir. Então, nesse caso, não há inversão do movimento, porque ele vai passando de 5 para 8, para 11,
para 14, e assim vai sucessivamente, conforme o instante que eu vou botando aqui. Portanto, se ele aumenta a velocidade, ele não vai passar pela velocidade zero, ou seja, o momento que ele para e depois volta a ter uma aceleração novamente. Volta a ter uma velocidade novamente. Então, ele vai ter sempre um aumento progressivo nessa velocidade. Então, a curva, se vocês analisarem um gráfico, né, vai ser, vamos botar aqui, ó, se for um gráfico, ele está com a velocidade 5. Conforme vai passando 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente no tempo, né, essa velocidade vai ficando isso aqui, ó. Vai aumentando. Então, ela não passa esse eixo aqui do zero. Então, significa que ele não inverte o movimento. Por quê? Porque a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Certo? Era só a interpretação. Não precisava fazer cálculo algum aqui. Ó. Qual é o instante que inverte o movimento? Bom, não inverte, pois a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Só isso. Essa era a justificativa. É uma perguntinha, digamos assim, pega-ratão. Tá? Ou de interpretação também. Mas muito se lê o texto, tinha lá no texto a informação. Se a velocidade aumenta no decorrer do tempo, não há inversão do sentido do movimento. Tá bom? Agora, na C, perguntava se o movimento era acelerado ou retardado. Acelerado significa que a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então, na letra C, é acelerado. No instante 7 é acelerado? Sim, quer ver? Ó? Velocidade igual 5 mais 3 vezes um instante, 7. E agora eu faço a verificação. 5 mais 3 vezes 7 é 21. Velocidade 26 metros por segundo. A inicial era quanto? 5. Ela está aumentando a velocidade ou diminuindo? Aumentando ou diminuindo? Por que deu 3? 23. Porque a velocidade era 25. Talvez tenha somado ali mais 2. 3 vezes 7 é 21. Mais o 5, 26. Tá bom? Só o errinho, de repente, copiou ao invés de 5, copiou 2. E daí foi onde deu um errinho. Pessoal, quando vocês têm alguma dúvida ali, abre o microfone, é mais fácil para mim, senão eu tenho que estar lendo no chat, tá? Na B só tem que responder o seguinte. Não tem inversão do movimento, pois a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Ok? Isso é para Priscila. E na C, o movimento no instante 7 é acelerado, pois a velocidade aumenta no decorrer do tempo. É bem semelhante à letra B, porém aqui tu faz o cálculozinho para ter uma ideia. Daí tu comprova com o cálculo, né? Tava no 5, foi para o 26. E daí tu chegou com o movimento acelerado. Perguntas aí, gente. Abre o microfone e perguntem. Daí fica difícil para eu estar lendo aí, como eu falei. Então, com vergonhinha. Então, vou apagar aqui, gente. Vamos para o outro exercício que eu acho que está mais barbado do que este. Por quê? Não tinha que fazer cálculo. Era só identificação. Olha aqui, ó. Vocês tinham que identificar na letra A, na letra B e na letra C, dizer o seguinte: observe as funções da velocidade abaixo e determine a velocidade inicial e a aceleração. Então, eu queria saber a velocidade inicial e a aceleração. Olha como era tranquilo de identificar. 35 menos 4 vezes, não precisa vezes, né? Tá? T, sim. Velocidade, essas são as funções, tá? 20 mais 2t. E a outra, velocidade igual a menos 10 mais 4t.
Daí pergunta se pede para identificar a velocidade inicial e a aceleração. A função horária é esta. V igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Mais ou menos, dependendo da situação, né, gente? Se ele está freando, é menos. Então, aqui, na letra A, o V0, nós temos 35. Então, velocidade inicial igual a 35 metros por segundo. A aceleração, nós temos o menos 4, igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Por que nós temos o sinalzinho menos? Certo? Significa que ele está freando. Nesse caso aqui, se eu perguntasse para vocês se ele passaria pela, né, inverteria o sentido do movimento, daí sim. Porque eu tenho velocidade e aceleração com sinais contrários. Então, significa que a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo até que vai chegar no zero. E depois vai começar a aumentar de novo, tá bom? Ele faz a inversão, ele vai ter velocidade negativa, que inverte o sentido do movimento. Ele para e retorna. É como se fosse parado e retornado ao momento de origem, tá bom? Na B, V0 igual, no lugar do V0 nós temos 20. 20, como é no sistema internacional, metros por segundo. A aceleração, no lugar da aceleração nós temos 2. A aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, eu botei mais 2, tem problema? Não tem problema, tá bom? Aqui, velocidade inicial, nós temos o menos 10. Menos 10 metros por segundo. A aceleração, mais 4. Ó, no lugar da aceleração, tenho 4 metros por segundo ao quadrado. Como eu tenho velocidade inicial e a aceleração com sinais diferentes, né? Nós temos um movimento que vai passar e vai inverter o sentido do movimento. Tá? Ele é um movimento acelerado. Aqui ele vai reduzir a velocidade, na verdade, de menos 10 ele vai passar para 0, por exemplo. E depois ele vai começar a ter velocidade positiva, né? Positiva. Que é negócio, que é só em relação à origem dos movimentos, tá bom? Não existe velocidade negativa nem aceleração negativa, é só de acordo com o movimento que a gente está fazendo. Tá? Ela pode ser negativa, por exemplo, se eu jogo um objeto para cima, eu estou tendo uma velocidade inicial positiva, só que a aceleração está puxando para baixo, então ela tem um sinal inverso do movimento, então é negativo. Então, velocidade positiva, aceleração negativa. Vai chegar um momento que a velocidade final vai ser 0, vai parar e vai cair novamente o objeto, sei lá, na queda livre. Então, tem lançamento vertical para cima e queda livre, lançamento vertical para baixo também, tá bom? Isso serve também na queda livre. Essa formulazinha serve para queda livre. Ao invés aqui do A, né, a gente vai usar o G. Então, consegue saber qual é a velocidade, por exemplo, abandonou o objeto lá no determinada altura, sei lá, e ele demorou 10 segundos para cair no chão, para chegar a tocar o sol. Sendo que a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Vai substituir lá. Velocidade inicial, como abandonou o objeto, é 0. A aceleração 10. O tempo é 10 segundos, 5 segundos, enfim. Então, a velocidade é tanto. Tá? Então, essa fórmula se aplica lá na queda livre também. Por isso que não tinha fórmula alguma. Pergunta sobre essa aqui, gente. Essa aqui eu acho que estava bem facinho, né? Não estava complicado. É porque não tinha cálculo, né? É só identificar. Certo? Retornem para mim um ok. Beleza, a Priscila botou lá. Tá com vergonha de abrir o microfone. Então, vou continuar para o último exercício, e depois eu vou fazer um exemplo só da queda livre e um exemplo da equação de Torricelli para a gente encerrar a aula. Até tá passando um pouquinho do tempo aí, gente. É para vocês, para não ficar tão cansativo aí. E o último exercício sobre a aceleração que a gente teve até agora foi
o seguinte, um ponto material inicia um movimento retilíneo uniformemente variado. Partindo do repouso, olha o partindo do repouso aí de novo. A posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Tá? Partiu do repouso é isso. Velocidade inicial e a velocidade inicial e a posição inicial é 0. As duas. Aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado é para determinar a posição do móvel, né, e a velocidade dele no instante 25 segundos. Aqui nós vamos usar duas fórmulas. Por quê? Porque eu pergunto sobre posição e sobre velocidade. Então, vai usar... Vamos começar pela fórmula que a gente já conhece, né? Primeiro eu vou calcular a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, velocidade, que é o que eu estou calculando. Qual é a velocidade inicial? 0. Então, no lugar do V0, 0. Mais, qual é a aceleração? 3. Vezes 25. Então, a velocidade no instante 25 segundos é 75 metros por segundo. Calculei já a velocidade. Tá bom? Agora, para calcular a posição, eu poderia calcular a posição por outra maneira? Pode, mas daí vai demorar um pouquinho mais. Então, já utiliza a fórmula ou a função horária da posição. V0 vezes t mais 1/2 vezes at ao quadrado. Certo? Essa é a posição em função do tempo no m, r e o v. Tá? Então, eu tenho a posição final? Não tenho, é o que eu quero calcular. Ó. Lá eu já calculei a velocidade que eu precisava. Então, eu vou colocar S igual... Qual é a posição inicial? 0, porque ele partiu do repouso. Qual é a velocidade inicial? 0, partiu do repouso. O tempo, 25, mais 1/2 vezes a aceleração, 3, vezes o tempo, 25 ao quadrado. Aí é que muitas vezes também há um errinho aí, ó. 0, pode simplificar. 0 vezes 25 é 0, qualquer número vezes 0 é 0, então simplifica. Então nós vamos ter o seguinte, S igual a 1/2 vezes 3, e eu já vou resolver aqui, ó. Primeiro, potência e radiciação, ou potência e raiz quadrada, como a gente fala, tá? Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Como aqui dava 0, eu já simplifiquei, certo? Então, aqui, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que vai dar 625, tá? Agora, sim, eu faço as multiplicações. 1 vezes... Lembre que na multiplicação aqui a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aqui não tem nada embaixo, então é 1 sempre, tá? Então, 1 vezes 3, 3 vezes 625, 1875. Dividido, 2 vezes 1 vezes 1, né? 2 vezes 1 vezes 1, 2. Então, a posição do móvel no instante 25 segundos, ele é 937,5. Como está no sistema internacional, posicionamento, distância é metros. Esse era um pouquinho mais difícil, porque tu tinha que fazer 2 cálculos. Assim que ficou aqui, é mais fácil. Oi? Olha só, e aquele 25 lá em cima, como é que desapareceu? Esse 25? Ah, o outro. Esse aqui? Aqui nessa mesma equação aí, o que o senhor colocou. S0 mais 0,25. Isso. Por que está esse 25 aqui? Isso, senhor. Ó, 0 vezes 25, quanto dá? Ah, zerou.
Por isso, Tá. tá? Sempre todo número vezes o zero é zero. Então, se eu colocasse aqui, professor, poderia colocar assim? S igual 0 mais 0 vezes 25, 0. Não ia fazer diferença, né? Porque ao final, 0 mais 0 é 0, mais o resultado desse aqui vai ser só aquele resultado lá, tá bom? Ok? Certo. Beleza, então. Mais alguma pergunta, gente? Esse era um pouquinho mais complicado, porque a gente tinha que respeitar a regra da matemática, né? Potência e raiz primeiro, depois multiplicação. Aqui eu já simplifiquei antes, né? Porque 0 vezes 25 dava 0, 0 mais 0 é 0, então não vai alterar nenhum resultado, certo? Ó, já simplifiquei aqui, então, aqui embaixo para facilitar. E depois eu fiz a multiplicação. Os numeradores, né? O número de cima pelo número de baixo, ó. O número de cima deu 1875. 1 vezes 3 vezes 625, 1875. 2 vezes o 1 imaginário aqui, né? E 1 imaginário daqui é 2. Então, dividi depois e deu o resultado final. Perguntas? Nenhuma? Então, tá bom. Se tiverem, façam. Que agora vamos para o último exercício que a gente tinha. Que era basicamente semelhante àquele outro que fizemos da velocidade em função do tempo. Tá? Eu vou deixar essa formulazinha aqui, ó, para que possamos resolver ele já. 2, tá? Então, aqui, era para fazer a identificação da posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, tudo em unidades do Sistema Internacional. Então, na letra A dizia o seguinte, que a equação era essa, 30 mais 3t mais 1 meio vezes 4t ao quadrado. O quadrado aqui está meio estranho. Tá? Primeiro, qual é a posição inicial deste móvel? Eu vou observar na fórmula. Ó. O S0 está aqui, é 30. Então, é 30 unidade do Sistema Internacional, metros. Já deu. Não precisa fazer mais nada. Depois, qual é a velocidade inicial? Eu vou observar, ó, S0 mais V0 vezes T. Então, o V0 está junto com o T apenas. Então, V0, 3, tá? 3 metros por segundo, porque é a unidade do Sistema Internacional. E qual é a aceleração? Vou observar na sequência, ó. 1 meio vezes a aceleração. Então, a aceleração é 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, letra A já está resolvido o problema. Identificamos o que estava sendo solicitado. É só identificar, tá bom? Se tiverem perguntas, só abre o microfone e fazê-las. Agora, aqui que muitos, eu acho que confundiram um pouquinho. Tá? A equação estava reduzida aqui, ó. Tá faltando coisa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, qual é a posição inicial? Lembra que a posição inicial, tem que observar aqui na fórmula, nossa, meu S aqui tá... Ó, ele tá aqui sem nenhum outro item, então tem que ter só um número vazio aqui. Não tenho, né? Tenho 8t, que daí se refere a essa outra sequência aqui. Se eu não tenho nada aqui de um número sozinho, então significa que a velocidade inicial aqui é... a posição inicial é 0, tá? Agora, velocidade inicial, ó, 8 vezes t. Velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade inicial era 8 metros por segundo. A aceleração, ó, vou lá de novo. Ó. Depois, no meio, tem a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Porque é Sistema Internacional de Unidades. Pergunta aqui, gente? E tem o último exercício aqui. S igual
2 mais 9t mais 1/2 vezes 12t ao quadrado. Fazer a mesma identificação. Aqui, o que é isso aqui, o 2? Vou observar. Velocidade, a posição inicial. 2 metros. Porque é a unidade do sistema internacional. Tá bom? O que é um 9? Vou observar, o 9 na frente do t ali é velocidade inicial. 9. Unidade metros por segundo. Vou continuando a fórmula. O meio está lá na fórmula. Ó. O 12, ele está no lugar da aceleração. Então, a aceleração é igual a 12 metros por segundo ao quadrado. E encerrou o problema. Tem algumas equações, só para conhecimento geral, às vezes esse 1/2 não aparece. Só aparece assim, ó, 4. Tá bom? Ali só pedia para identificar, então não era necessário fazer o cálculo. Mas, o negócio é tentar, né, gente? Se tiver dúvida, meu WhatsApp está lá no grupo de vocês, eu acho. A 113D e 111A, estou no grupo. Na 113C, não. E só me chama, professor, como é que faz? Porque às vezes uma coisa mais simples é tranquilo de explicar. Algo que tenha que ter cálculo, é mais fácil fazer um videozinho. Né? Ou a gente faz um meeting na hora aí só para elucidar alguma questão, tá bom? Então, nesse caso, quando tu tem uma equação assim, ó, que não tenha número, não tem esse 1/2 aqui, ó, significa que a aceleração foi dividida por 2, tá? Daí a aceleração é dobrada. Mas é só quando não aparece o 1/2. Se ele aparecer, a aceleração é o número que aparece lá, certo? Então, se nesse caso aqui, se não tivesse aquele 1/2, a aceleração ao invés de 4 seria 8, tá? Porque o 1/2 ali embaixo, né, o 2, ele vai dividir depois o número. E daí fica a metade, certo? E às vezes aparece assim, sem aquele 1/2. Mas normalmente tem na equação o 1/2 para vocês resolverem junto do problema. Vou dar um exemplo agora da queda livre e um exemplo da equação de Torricelli, tá bom? Se tiverem perguntas sobre aqui as equações, pode fazer. Um exemplo de queda livre, tá, gente? A gente tem duas situações, tá? Queda livre ou lançamento vertical de cima para baixo. Se for queda livre, eu vou abandonar o corpo e a velocidade inicial é 0, tá? Em determinada altura. Se for lançamento vertical para baixo, ele vai já sair com alguma velocidade e daí vai aumentando no decorrer do tempo por causa da aceleração da gravidade. Se eu tiver lançamento vertical para cima, ele vai ter gravidade negativa, tá? Nesse caso aqui, a gravidade é negativa porque ela vai estar puxando ao contrário da força que foi feita. Foi jogada para cima, vai chegar um momento em que ela vai chegar a uma velocidade 0 e depois ela vai voltar a cair novamente, se não tiver força suficiente. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, bem simples aqui para vocês terem uma ideia. Imaginem que estamos aqui no alto de um edifício, né? Aqui em Torres, e digamos que esse edifício tenha 30 andares e que vai dar um total de 150 metros. Eu vou usar o mesmo exemplo para calcular tanto a parte de velocidade quanto a equação de Torricelli, tá, gente? Para vocês verem que dá para fazer o mesmo cálculo com itens diferentes. Então, eu abandonei a partícula aqui, ela vai cair, né? E ela toca o solo, vamos supor, 5 segundos depois, tá? Então, temos uma altura de 150 metros, temos aqui
uma partícula que sai do repouso, então a gente sabe que a velocidade inicial é 0, a gente sabe que a posição inicial é 0, a gente sabe que a posição final é 150, porque ele bate no solo, então a distância total é 150. A gente sabe também o tempo, que é 5 segundos. Só que aqui, vamos supor que a gravidade da Terra naquele local seja 10 metros por segundo ao quadrado. Uma gravidade padrão que se usa em cálculos de física. Se tiver um valor diferente, utilize o valor que está sendo dado no problema, certo? Pode ser dado um valor de 9,8, 9,9, mas normalmente, se não tem o valor da gravidade, utiliza-se o padrão 10, tá bom? Então, costuma-se aqui dizer que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É aproximado esse valor, tá bom? Temos os dados aqui. Pergunto para vocês, qual é a velocidade que o objeto toca o solo? Vamos observar aqui, ó. Velocidade igual velocidade inicial mais g vezes t. Olha o que mudou na fórmula. No lugar da aceleração horizontal, que é o a, a gente usa a aceleração da gravidade, que é o g. E lança os dados que tu tens na fórmula. Então, eu vou botar aqui, ó. Velocidade final eu não tenho, né? Não identifiquei, porque é o que eu quero saber. Velocidade inicial é 0, porque eu abandonei o corpo lá em cima, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo que demorou para cair, 5. Tá? Então, a velocidade final é igual a 50 metros por segundo. 0, elimina, né? Simplifica. 10 vezes 5, 50. Calculou a velocidade final do móvel. Tranquilo? Não tem nada de resposta, tá? Estão tudo dormindo, essas gurias. E agora, eu vou aplicar a equação de Torricelli. V igual P ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então, se eu não tiver tempo, né, um instante, por exemplo, mas eu souber a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração, né, e o ΔS, qualquer um desses aqui que faltar, eu posso calcular nessa fórmula. Por exemplo, se eu quero saber a velocidade final, eu tenho a inicial, tenho a aceleração e tenho a distância. Consigo calcular a velocidade final. Tá? Agora, vou dar um exemplo simples de novo. Pode ser na queda livre também. Ó. Eu abandonei o corpo lá em cima, né? Digamos que ele cai de uma altura de 200 metros. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu posso fazer aqui agora? Tem só essa figura. Eu peço para calcular a velocidade final. Olha como eu não tenho tempo. Eu tenho ali uma posição da gravidade, que é 10. Tenho a distância, não tenho a velocidade inicial. Bom, aqui nesse caso, mesma coisa. Velocidade inicial, 0. Posição inicial, 0. A posição final, 200. Então, aqui eu já consigo calcular, ó, a distância percorrida, 200 menos 0, 200 metros. Sistema internacional. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Estou tirando vários dados do problema. Ó. Já tenho dados suficientes para lançar aqui? Ó. Tenho. Ó. 1, 2, 3. Então, velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é a aceleração que eu tenho, vezes
200, que é a distância percorrida. Velocidade ao quadrado é igual 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes 10 é 100. 100 vezes 200, 20.000. Então, agora eu vou fazer o quê? Ó? V ao quadrado, eu vou passar a raiz quadrada de 20.000. Agora me pegou. Quem é que pode fazer o cálculo aí para me ajudar? Eu não sei. Vou esperar por vocês agora. Cri, cri, cri. Coloque no chat, abra o microfone, coloque aí. Raiz quadrada de 20.000. Vou ter que fazer manual aqui. 150 vezes 150. Será que vai dar? Raiz de 20.000. Quem é que faz o cálculo aí para mim? Vou ter que fazer aqui de cabeça, peraí. Será que vai dar 150? Eu acho que dá 141,42 metros por segundo. Ah, professor, sabe calcular rápido, hein? Tive uma ajuda aqui. É isso aí, gente. Aproximadamente, isso aí mesmo, Rafaela. Aproximadamente 141,42 metros por segundo, o objeto lá vai tocar o solo. Tá? Essa é a velocidade. Então, vocês estão vendo que basicamente elas estão seguindo um padrão de fórmulas. Então, se vocês sabem identificar, o principal problema aí na física é realmente a interpretação. Se sabe interpretar figura, gráfico, texto ali, e sabe retirar os dados corretamente, para aplicar na fórmula, a fórmula vocês não precisam decorar a fórmula, né? Vocês vão ter ali a fórmula disponível e vão observar qual a melhor fórmula que vocês vão utilizar para fazer o cálculo. Então, o segredo está na interpretação e na identificação dos dados. Identificou aqui, ó, fica bem mais fácil de escolher uma fórmula para calcular o que tu quer. Tá? Só tem que ter os dados disponíveis. Não posso ter duas incógnitas, não posso ter V e V0 sem valor, senão vai dificultar o meu cálculo. Dá para fazer? Até dá. Tá? Dá para calcular? Dá, mas é bem mais complexo do que se eu tiver somente uma incógnita. Tá? Então, vocês têm que ter em mente a interpretação dos dados e identificação deles, que é o principal. Após, vem sim a escolha da fórmula, verificar qual é a pergunta que está sendo realizada para escolher a fórmula. Às vezes tem que fazer dois cálculos, como a gente fez lá na outra questão da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Então, tu faz dois para descobrir o resultado final. Então, tem toda essa situação que vocês têm que analisar. Tá? Eu estou dando problemas bem tranquilos de serem resolvidos, tá? Não estou, assim, algum ou outro que eu dou uma complicadinha ali, mas tento fazer o mais tranquilo possível, até pela nossa dificuldade de estar dentro da sala, explicando até individualmente ali, né? Mas a gente vai fazendo o possível, e se vocês tiverem dúvidas, já disse, chamem no Whats, a gente faz, eu fiz esses dias uma live ali com a aluna Fernanda, só para ela, porque daí eu estava com tempo disponível naquele momento, e só marcamos então daqui meia hora, a gente combina então para fazer essa live e tirar as dúvidas da questão. Ela tinha só dúvida em uma questão, e daí é mais fácil tirar a dúvida pontual, né? Ficou uma dúvida naquela questão. Bom, tira a dúvida, e o segredo é a interpretação realmente, porque ela estava tendo dificuldade, era isso. E eu acredito que alguns de vocês também têm essa mesma dificuldade para resolver os problemas de física. Tá bom, gente? Por hoje a aula se estendeu bastante até, mas espero que tenha ajudado vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Tá bom? Um abraço.